Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós chegamos aqui à segunda lição dessa nova série, desse trimestre, último trimestre de 2017, que traz como título geral Salvação Somente pela Fé, o livro de Romanos. Hoje, na lição de hoje, nós vamos tratar sobre o conflito, e o conflito que Paulo estava tentando orientar, os cristãos judeus, os cristãos gentios e tudo que nós vamos discutir aí na lição. Mas antes, gostaríamos aí de falar para vocês, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. E se você curtir o conteúdo aqui do nosso vídeo, dê um joinha para ajudar a promover aí o vídeo no YouTube. E gostaríamos de agradecer também ao pessoal que tem nos apoiado, em especial aqui a Daniela Fagundes, Esmeralda Viana, Lourenço Teixeira, a Jandinês, Wagner Barros, Mauri Gonçalves, Elaine Moretti, Vinícius, outros que têm comentado com a gente. Inclusive, a Cláudia pediu para que a gente desse um alô especial para o esposo dela, o Zeca Cutrim Reis, que é lá da igreja de Bairro de Fátima, São Luís, no Maranhão. E ela nos conta no comentário que depois que ele descobriu o canal, ele fica sempre ansioso para saber quais serão as entrelinhas da lição. Ele é professor da Escola Sabatina na igreja. Então fica um abraço aí, Zeca, muito obrigado aí pelo prestígio, por você estar ouvindo aí o material que nós estamos disponibilizando. Obrigado, Cláudia, por comentar e contar toda essa história que o seu esposo nos prestigia. Muito obrigado a todos que têm nos prestigiado, mas vamos dar então andamento às entrelinhas. O que nós vamos trazer nas entrelinhas dessa lição, vamos para a lição, Alexandre, é a questão sobre... Primeiro nós vamos começar com o contexto histórico, isso é muito importante, que você entenda o contexto histórico que essa carta foi escrita. E não é só nós, outros canais também têm promovido isso, ou seja, a carta de Romanos não foi escrita para você nem para mim, foi escrita para os romanos, mas que ela é riquíssima em alguns conceitos e princípios que ainda hoje são válidos. Então, nas entrelinhas dessa lição, nós vamos trazer aqui todo um contexto histórico, que isso é importante. Outros canais também têm apresentado muito, você entender que a carta aos romanos foi escrita para os romanos, foi escrita para mim nem para você, mas que nela existem alguns princípios que ainda são válidos. Então, nós vamos novamente retratar esse conceito, esse contexto histórico. Nós vamos falar um pouco das alianças também, porque a lição na linha vem trazendo uma aliança superior. Leis e regulamentos judaicos, conforme o costume de Moisés. Nós vamos tratar essa questão um pouco do Concílio de Jerusalém, como que os judaizantes traziam esses costumes para os gentios recém-conversos. Os cristãos gentios, o assunto de quarta, e aí o último assunto que é Paulo e os Gálatas. Mas vamos lá então sobre o assunto de sábado, que é um pouco do contexto. Vamos começar com o Alexandre, porque... existia lá um nacionalismo judeu, existia lá, os judeus estavam em Roma, e tem toda uma questão do contexto histórico daquele momento, contexto político que estava acontecendo lá, e as lutas que estavam, quais eram as dificuldades desses judeus naquela época? Para a gente entender o porquê do tamanho zelo dos judeus, a gente tem que entender um pouco do que tinha se tornado o judaísmo, de como o Estado judeu estava sofrendo. Não existia mais um reino judeu. Os judeus tinham se tornado, de certa forma, um povo sem pátria. Isso acontece depois do cativeiro babilônico, isso acontece ainda no cativeiro persa, eles voltam para Jerusalém, mas essa reconstrução de Jerusalém durante o cativeiro persa, o povo de Israel ele não tem um reino forte estabelecido de forma independente. Depois dos persas, a gente vai ter um período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, que é um período de domínio helenista. Então, Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, depois de unificar a Grécia, o pai dele unifica a Grécia com a Macedônia, ele ataca a Pérsia e conquista toda a região onde fica Jerusalém, o Oriente Médio, a região da Mesopotâmia e a própria Pérsia. O pai dele, conquista o Egito, isso, o pai dele é Filipe II, Qual que é o saldo disso? Depois da morte de Alexandre, a gente vai ter a divisão do Império de Alexandre entre os seus generais, formando vários reinos. Esses reinos eles entram em guerra entre si. E a gente tem em todo o território do reino persa, do Império Persa e do Império de Alexandre, do Império Helenista, uma mistura de povos e de religiões muito grande. A ideia de que exista apenas uma cultura aqui, ela não existe. As culturas se comunicam, se entrelaçam,
e um purismo judeu, ele fica fragilizado demais. A ideia dos judeus, que era um povo muito exclusivista, um povo monoteísta, um povo com muitas diferenças em relação aos vizinhos, aqui ela cai por terra. Depois, no domínio romano, esse processo ele continua. Os judeus eles tiveram uma resposta a esse movimento todo de multiculturalismo, vamos dizer assim, dentro do universo helenista. A resposta que os judeus deram para isso, ela se deu ou na forma de uma assimilação cultural muito profunda, que balançou muito com os fundamentos do judaísmo. A gente tem isso na figura dos publicanos, a gente tem isso na figura dos saduceus, né? Mas outra resposta foi um conservadorismo muito grande por parte dos judeus. Essa resposta a gente tem nos zelotes, nos essênios e nos próprios fariseus. Então, preservar a pureza religiosa era algo fundamental para o judeu. Dentro do contexto do Império Romano, agora a gente tem um povo que é perseguido, um povo que faz sucessivos levantes contra o governo romano, que é expulso de Roma durante o período do governo de Cláudio. Então, ser judeu, nesse momento, era precisar reafirmar o tempo inteiro o seu pertencimento a uma nação que não existia mais, de forma independente. E o eixo que une esse povo é a religião. Mexer com os costumes, mexer com a tradição do judeu, era mexer com aquilo que tinha sobrado da sua autonomia, era mexer com aquilo que tinha sobrado da sua cultura, da sua nação. Portanto, quando nós vemos o cristianismo no primeiro século, a gente tem que entender, não justificar, mas entender as origens, as causas desse zelo tão grande dos judeus contra os gentios. O que tinha sobrado para eles era a religião. E agora eles veem a religião deles, e os cristãos judeus, eles se consideravam judeus. Isso. Antes de cristãos, eles eram judeus. Eles consideravam que o cristianismo era o desembocar do judaísmo, era a conclusão, a elevação do judaísmo. E agora eles veem os gentios, aquele povo que os oprime, aquele povo que já os roubou da terra, do governo, da riqueza, da autonomia, agora roubando da religião também. Seguindo o Cristo, mas não praticando os rituais de purificação, não praticando a circuncisão, não praticando todo o conjunto de costumes que os judeus tinham elaborados na sua sanha conservadora de manter a sua tradição e manter sua cultura. Agora os cristãos gentios não praticam tudo isso. Para a cabeça de um judeu do primeiro século, aceitar isso era muito, muito difícil. Interessante, né? Porque com essa lição vai nos trazer de forma bastante evidente essa questão de que você tem judeus, cristãos e gentios cristãos. E os conflitos nesses dois grupos são um pouco diferentes. Bom, agora nós vamos ver um pouco do contexto, não histórico, mas agora do contexto teológico, um pouco da estrutura do livro de Romanos, Ricardo. Isso. Só um parênteses. Na época de Paulo, os judeus aguardavam um Messias. Isso. E Paulo, depois de ter sido instruído, de ter sido chamado pelo próprio Messias no caminho para Damasco, foi pregar justamente isso. O Messias do povo judeu, aquele que o povo judeu aguardava, chegou. Ele não tinha intenção nenhuma de fundar outra igreja. Ele estava pregando aquilo que ele entendia que era verdade para o judaísmo. O fato de mais gentios aceitarem essa mensagem do que judeus aceitarem essa mensagem do que o Messias de fato veio, não era algo desejável nem pelo apóstolo Paulo. Ele não queria isso. Ele só estava pregando a verdade. O Messias já veio. Apenas isso. Agora vamos passar então, porque veja bem, vamos passar para Romanos. Um dos objetivos dessa lição, da lição passada, era a questão do contexto histórico, né? Isso. E a dessa é o contexto teológico. Então, para a gente entender esse contexto teológico, a gente deve ir direto à fonte, no caso Romanos. O apóstolo Paulo tinha intenções com esse livro de Romanos, era uma carta de apresentação, ele nunca esteve em Roma, e essa era uma carta de apresentação, inclusive o seguinte, ele provavelmente, com uma bagatela muito grande de certeza, já haviam pessoas antes chegado em Roma e começado a acusar o apóstolo Paulo disso e daquilo outro. Sob o ponto de vista teológico, dizendo que ele subvertia o judaísmo,
que ele estaria pregando coisas estranhas, heresias. E essa carta de Romanos é uma preparação, uma apresentação também no sentido de qual é o evangelho, qual é a teologia que eu estou apresentando. Para que ele chegasse lá, eles já soubessem de antemão o que ele iria pregar, que tipo de evangelho, que tipo de teologia estava sendo apresentado. E para a gente saber quais são esses fragmentos teológicos, a gente tem que analisar Romanos. A gente tem Romanos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala de perdição dos judeus e dos gentios. A natureza humana, tanto para judeus quanto para gentios, no capítulo 1, ele fala no sentido dos gentios. Ele fala que existia uma Bíblia, vamos dizer assim, uma Torá na natureza, que os gentios, que os goim, eles teriam acesso a isso e poderiam ter acesso a isso e enxergar o Criador. No entanto, eles subverteram essa leitura, vamos dizer assim, da natureza, e ao invés de adorar o Criador, adoravam imagens e criaturas, imagens de animais, imagens de seres humanos ou de coisas assim. E em função disso, Deus os entregou às suas próprias paixões e às suas próprias intelectualidades loucas, vamos dizer assim. No 2, ele fala que mesmo os judeus que tinham a Torá escrita mesmo, não era só uma questão da natureza, eles tinham ela escrita na mão. Eles tinham essa lei escrita, eles não cumpriam essa lei. Então ele fala aqui da perdição da raça humana. A raça humana, na natureza humana, nós estamos perdidos. E no capítulo 3, ele fala da solução. Tanto judeus como gentios, nenhum deles eles têm a salvação ao seu acesso, sem, entretanto, o Messias. E aqui ele trabalha com várias passagens do Velho Testamento. Ele trabalha no capítulo 11 com Salmo 14, Salmo 53. São várias passagens do Velho Testamento aqui no capítulo 3 para trabalhar justamente isso, que a salvação ela está, na verdade, no Messias. Aí no capítulo 4 ele vai trabalhar com Davi e com Abraão, que foram dois patriarcas que tiveram justiça imputada, né, que eles serviram a Cristo e foram justificados pela fé. Isso também no Velho Testamento. Ele cita o Salmo 32. Né? Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a que Adonai não atribui culpa. Aqui ele está falando de Davi. Então, passagens no Velho Testamento que já lidavam com justificação pela fé. Aqui no capítulo 5 ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. Isso. Que pelo pecado de um homem entrou. Exatamente. Pela justiça de um homem, todos são justificados. Quando nós vamos falar de aliança, nós vamos voltar nisso daqui, Adão e Cristo. E daí no capítulo 6, 7 e 8, ele começa a trabalhar com santificação. Uhum. Aqui no capítulo 6, a libertação do pecado. Aqui no capítulo 7, o propósito da lei. E no sentido de santificação também. Todo o contexto do capítulo 7 é santificação, capítulo 8 também é a viver no Espírito, a vida no Espírito, também no capítulo 8. Agora, no capítulo 9, ele começa a trabalhar com Israel e os gentios. Falar da soberania de Deus e a relação, no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a relação entre judeus e gentios. Aqui a gente, capítulo 10 e capítulo 11. O capítulo 11 fala do futuro de Israel, o capítulo 10 o erro de Israel. Aqui a gente chega no capítulo 12 fala vida na igreja, capítulo 12, 13 e 14. Né? No capítulo 12 fala do Deus de amor, no capítulo 13 submissão ao Estado, muito parecido com Pedro, né? Com o que a gente falou há um tempo atrás, o apóstolo Paulo também reafirma isso em Gálatas. Capítulo 14, responsabilidade perante Deus. Capítulo 15, os planos evangelísticos do apóstolo Paulo de Espanha. E capítulo 16 é o final, a salvação final, onde ele traz coordenadas importantes da carta, como quem escreveu, onde que ele estava quando ele escreveu. E no versículo 23 ele fala onde que ele estava com Gaio, que era meu anfitrião, em sua casa o Senhor de toda a congregação, envio saudação. E esse é um resumo de Romanos, o que a gente vai estudar nesse trimestre com mais detalhes. E seguindo agora, assim, entrando no primeiro dia da semana, tema de domingo, uma aliança superior. Na linha da lição, vem trazendo sobre os aspectos, mas o que nós queremos explorar aqui nas entrelinhas é novamente aquele contexto de alianças do Velho Testamento, que nós já citamos em alguns vídeos anteriores, Ricardo, mas vale a pena, acho que,
retomar esse assunto, né? Como que funcionava esse termo? Porque veja bem, uma aliança com base a impressão que dá é que existem duas alianças. Uma aliança que é com base na obediência e uma outra aliança diferente com base na graça. Não é nada disso. A aliança é uma só. Mas existe de fato uma faceta com base na obediência. Nós vamos estudar isso ao longo do trimestre, então vamos ver passagens bíblicas que baseiam isso, que explicam isso. Nós vamos ter o trimestre inteiro para estudar isso também. Essa faceta da aliança com base na obediência é a seguinte maneira: as bênçãos vêm em função do obedecer à lei. Por quê? A lei foi criada para o nosso bem. O conflito que existia no céu entre Satanás e os seus anjos, esse Satanás e Deus, era da seguinte maneira: a gente hoje fala o bem e o mal, a gente já pelas consequências nós já criamos o conceito, mas isso não era muito claro quando o conflito apareceu. Deus criou as leis por quê? Porque essas leis elas são a forma com a qual nós teremos felicidade individual e em sociedade, e em conjunto. Satanás dizia que não, que a felicidade seria alcançada de outra maneira. Agora, quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma tendência para o bem. Nós somos criados, nós tínhamos uma aptidão para fazer o bem. E logo, então, essa faceta da aliança, da obediência, era natural a Adão. Entretanto, Adão, contrariando a sua natureza, peca. E o pecado entra no mundo. Agora, o natural não é mais fazer o que é correto. O natural não é mais obedecer à lei. O natural é desobedecer à lei. Mas a condição continua. E essa condição precisava ser cumprida. A gente tem lá vários lugares na Bíblia, principalmente em Deuteronômio 27, Levítico 26, que a gente sente essa coisa da condição de receber a bênção em função da obediência. Só que quem cumpre essa condição é Yoshua. Quem cumpre essa condição é o Messias. E possibilita daí então para nós salvação. A condição, obediência da lei, quem cumpre é o Messias e não o povo judeu. Então aí a gente lembra que a gente falou de Adão e de Jesus. Por Adão entra o pecado do mundo, por Cristo sai o pecado do mundo. A gente chega em Noé. Em Noé a gente tem ali um demonstrativo das consequências do pecado, do que é a ira de Deus. E a gente tem sinais, o arco-íris. A gente chega lá em Abraão. Em Abraão a faceta da obediência está ali também. Só que da obediência do Messias. Pela tua semente serão benditas. Essa semente não é o povo judeu, essa semente é o Messias, que cumpriria essa faceta da obediência da lei, estendendo a nós justiça imputada. E o apóstolo Paulo trabalha aqui com Abraão já tendo justiça imputada a ele, Davi já tendo justiça imputada a ele, pelo Messias que viria. Eles nasceram antes da vinda do Messias. Agora o apóstolo Paulo prega num contexto do Messias que já veio. Essa é a diferença. Quando a gente lê Coríntios, na antiga aliança, é muito mais no sentido de alegoria, que na antiga aliança foi nos dado certos símbolos. Por exemplo, a lei, os 10 ditos, foi dada em pedra. Ele faz uma análise alegórica dizendo, ela foi dada em pedra antes, e agora ela nos é dada de uma outra maneira, no coração. Ela foi escrita pelo dedo de Deus em pedra, agora ela será escrita no seu coração pelo Espírito Santo. Nesse sentido, que essa aliança é superior. As leis cerimoniais, existiam símbolos daquilo que o Messias iria fazer. O Messias já veio e já fez. No questão das funções sacerdotais, as funções sacerdotais também eram o símbolo do que o Messias iria fazer e está fazendo num santuário superior, o santuário celestial. E já continuando, né? Você começou a falar sobre leis e o assunto de segunda-feira é leis e regulamento judaico.
né? Como que funciona essa questão das leis no Antigo e no Novo Testamento? Porque nós até costumamos usar algumas separações de lei moral, lei cerimonial, lei de saúde, né? Como que funciona essas questões no Antigo Testamento? Então, na linha aqui, até o autor admite que essa construção que ele fez aqui é artificial. E de fato ela não é bíblica, ela é artificial. Mas é assim, é porque é muito complexa. É pedagógico, é uma construção pedagógica. É uma construção pedagógica, mas não tem correspondência com os termos bíblicos utilizados para a lei. Pode virar uma pedagogia de um problema, né? Pode se criar um problema, mas o próprio autor fala, né? Ele divide lei moral, que na concepção seria o decálogo. Até teria alguma correspondência. Tem alguma correspondência, mas depois a gente vai ver que essa correspondência não é perfeita. Lei cerimonial, né, que seriam aquelas leis do sacerdote. O sumo sacerdote, o cordeiro que era morto pelo sacerdote. O cordeiro que era morto era Cristo que seria morto. O trabalho que o sacerdote fazia dentro do tabernáculo, do tabernáculo terrestre. São símbolos do trabalho que ele iria fazendo no santuário celestial. E assim por diante. Agora, essa discriminação com a lei de saúde, ela não existia de forma nenhuma, né? Essa distinção, separar a lei de saúde, não. Até porque o problema da lei de saúde, só um indício, né? A questão dos animais imundos, animais impuros, né? E animais puros. Hoje nós sabemos que animais puros eles são próprios para o consumo humano e animais impuros eles trazem uma série de doenças. Mas na cabeça de um judeu lá no primeiro século, ou mesmo na cabeça do Moisés, a questão não era saúde, a questão era purificação e impureza ritual, né? Me alimentar daquilo me tornaria impuro ritualmente e espiritualmente para o convívio. E é óbvio que Deus se utilizava daquilo para levar saúde ao povo. Sim. Mas não eram leis de saúde. Não, eles não separavam assim. E a terceira seria as leis civis, estatutos e juízos, e a lei de saúde seria a quinta. Agora, essa distinção aqui nós vamos usar o trimestre inteiro, tá? Então fiquem tranquilos se não memorizar alguma coisa. Toda vez que aparecer alguma questão com lei agora em Romanos, nós vamos encontrar o referencial grego, vamos encontrar o correspondente hebraico e vamos dizer, não, aqui quando o apóstolo Paulo fala em lei se refere a isso. Ali quando o apóstolo Paulo fala de lei se refere àquilo. Vamos a ela. Primeira, Torá. O correspondente na Septuaginta seria Nomos. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles trabalham aquilo para o povo judeu, são as instruções de Deus. A base da fé judaica é a Torá. Pentateuco. É o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. De Moisés, é a Torá. Então vamos lá. Segundo, mitzvah, né, que já ouviram muito falar que mitzvot é o plural de mitzvah. Né, o correspondente entole, grego. Correspondente grego. Eles traduzem para preceito, ordem, determinação, mandamento ou leis. Esse daqui, mandamento, inclusive tem um probleminha lá com o texto recepto e o texto Cristo, lá com o Apocalipse 22, que a gente já falou, que trocaram, que no texto Cristo está estole, que é vestes, e no texto recepto está entole, que é mandamento. Né? Só um detalhezinho. Aqui, o segundo conceito para a lei também é o shukha, é o hebraico, e dogma. Esses seriam estatuto e ordenança. Mais ou menos tem uma correspondência com o que o autor falou. Tradução: costume, prescrição, determinação, preceito. Aí o outro, mishmeret. O correspondente grego é dikaioma. As traduções: preceito, prescrição, obrigação, cuidado, deveres. Aqui começa uma luz para a gente entender o que é isso. Cargo, rito, ordem, serviço, custódia, encargo, vigia, preservação, mandato, ofício ou função cerimonial. Mas isso também é tratado como lei. Agora, a mishpat, ou krima, é o juízo, é a tradução para julgamento, justiça, condenação, ato de decidir, um caso, sentença, processo, assento do julgamento, litígio, execução de julgar, tempo do julgamento, direito ou retidão. E a última é o edha, que é marturia em grego, que é o testemunho, tradução de testamento, mandamento, prescrição. Aqui, agora para a gente fazer uma luz. Esse aqui, edha, seriam as festas de lembrança. Esse testemunho aqui é o edha ou martúria. Por exemplo, a festa da Páscoa. É para lembrança do quê? Da libertação. Aí marco de memória, né? Marco de memória. Mas também é tratado como lei. Agora a gente tem o sábado, por exemplo, para ver como que não é correspondente à coisa. O sábado, ao mesmo tempo que é uma mitzvah, que é um mandamento, ele é um edha, porque ele também é um testemunho. É para nos lembrar de quê? Para nos lembrar da
criação. Até porque eles usavam a palavra sábado também para se referir a festas religiosas que não eram o sétimo dia. É o Shabat e o Shabaot, que é plural. Se utilizava no Velho Testamento o Shabaot muitas vezes para as festas. Nos escritos paulinos está dizendo o meu sábado e os vossos sábados, né? Isso. E daí dá uma confusãozinha quando transita para o grego, porque não faz essa distinção tão perfeita. Então vamos lá. Mandamento, mitzvah, o sábado é um dos 10 mandamentos, um dos 10 ditos. Quando a gente fala assim, os 10 mandamentos, na Bíblia são os 10 ditos, porque saiu da boca de Deus e foi escrito com Deus de Deus na pedra. Então, tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos, nos 10 ditos, vamos dizer assim, nós podemos colocar aqui como mitzvah. Agora, o dogma, aqui, ó, vou trazer algum exemplo. Não misturar lã com linho. Não acender fogo ao sábado. Não semear duas sementes diferentes no mesmo campo. Isso. Tudo isso aqui é estatuto e ordenâncias. É um pouquinho diferente. E um outro exemplo aqui agora do Mishmeret, que é o Dikaioma. Elas são as leis de reparação. Por exemplo, uma indenização. Se você causa um dano a alguém, você vai lá e indeniza a pessoa de alguma forma. Então, todas essas leis aqui são trabalhadas no contexto do apóstolo Paulo. Inclusive, a circuncisão, os teólogos judaicos colocam aqui nessa quarta, que seria uma mishmeret, ou no hebraico, e dikaioma em grego. Bom, então essa explanação sobre as leis é importante que você mantenha em mente, né, que nós vamos usá-la aí durante todo esse trimestre. E dando andamento agora nos temas aqui da lição de terça-feira, conforme os costumes de Moisés. E aí nós temos mais um desafio, né, para os judeus cristãos e também os gentios cristãos, porque eles estavam tendo problemas com a liderança, Alexandre. Problemas com a liderança, e o problema era o seguinte: uma vez que eu tenho esse povo todo melindroso dos seus costumes, todo melindroso das suas práticas religiosas, porque era uma identidade étnica deles que tinha sobrado. De repente, para o cristianismo começam a se converter pessoas sem esses costumes. Gentios, que vinham de uma visão cultural, ética, de costumes totalmente diferentes. Tudo. E agora a gente tem um problema. O judeu olha para o gentio e fala: tudo bem, você quer ser salvo? Eu posso até te aceitar. Você vai ser um cidadão de segunda categoria para mim, para sempre. Mas eu vou te aceitar. Eu vou te aceitar desde que, primeiro, você se torne judeu. Segundo, você cumpra todos os preceitos e as tradições que a minha cultura impõe. E aqui eu não estou falando de cumprir lei de decálogo, eu não estou falando disso, eu estou falando de cumprir todo o costume, tradição, cultura. Você tem que se tornar um judeu étnico para poder virar cristão. Isso na visão dos cristãos judaizantes, né? E um dos problemas centrais aqui era a questão da circuncisão. A circuncisão, ela fazia parte do ritual de um pagão, de um gentil se tornar judeu. Era necessário que fosse retirado o prepúcio, era necessário que ele se circuncidasse. E agora, de repente, a gente tem na igreja gente como da estatura do apóstolo Paulo falando: não é necessário que o gentil se circuncide. Não é necessário que o gentil, para ter acesso ao Cristo, se torne judeu. Ele pode permanecer gentil, ele pode permanecer na sua cultura nos aspectos que não estão em oposição a Deus, e aceitar o Cristo, e receber a graça de Cristo, ser perdoado dos seus pecados e se tornar uma nova criatura. Então, a salvação para ele não passa por se tornar judeu. Isso é um primeiro ponto. Esse costume de Moisés aqui, que eles se referem, ele não era exatamente o costume de Moisés, né? Era todo um apanhado de tradições rabínicas. E aqui o que Paulo está fazendo é libertar o gentil de cumprir todas essas tradições rabínicas para ser salvo, para se tornar cristão. A gente consegue ver aqui um começo de uma separação, muito embrionária ainda, entre cristianismo e judaísmo. A questão de fundo que está ocorrendo aqui é: o que é fundamental para ser cristão? Será que ser judeu é fundamental para ser cristão? É uma primícia, né, para ser cristão. Até o primeiro século, as coisas estavam muito misturadas. Para ser cristão, é preciso ser judeu, no primeiro século. Você quer ser cristão?
seja judeu. Nas comunidades isso era muito corrente, isso era muito forte. Entre os judeus, e agora começa a ser imposto entre os gentios também. Enquanto os judeus eram maioria absoluta, essa questão não dava tanto problema. Sim, porque você consegue sufocar a minoria. Né? Agora, quando os gentios começam a crescer em número dentro da igreja, quando os gentios começam a ocupar funções de liderança, como foi o caso da igreja de Roma, porque os judeus foram expulsos de Roma. Quem ficou em Roma? O gentio. Quem passou a liderar a igreja em Roma? O gentio. Quando esses judeus voltam para Roma, eles se deparam com toda uma liderança de igreja gentílica em Roma. E agora? Quando os gentios se tornaram maioria em Roma, como os judeus vão lidar com isso? Como os gentios vão lidar com isso para não chocar os judeus? Sim. Como os judeus vão lidar com isso para não oprimir os gentios também? Como que vai ser essa relação? Era um assunto espinhoso. O apóstolo Paulo, já antevendo isso, colocou lá o pitacozinho dele lá no finalzinho da carta de Romanos. Lá. Esses conflitos internos entre a igreja, como devem ser resolvidos. Mas aí agora eu pergunto, já que você estava falando, esses judaizantes, né, que estavam chegando em Roma e querendo pegar os gentios e transformar em judeus, eles estavam realmente pregando os costumes de Moisés? Acho que o Alexandre já colocou na fala dele, né? Mas eles estavam realmente, eram os costumes de Moisés que eles queriam forçar os gentios a seguirem? Então, a gente vê aqui na terça-feira, né? Conforme o costume de Moisés. E os judaizantes agora, eles estão defendendo, vamos dizer assim, Moisés. Né? Estão na defesa da Torá, estão na defesa da lei, estão na defesa de Moisés. Uma lembrança que com essa história dos judaizantes que me tem a mente de um livro da Bíblia, o livro de Jó. No livro de Jó também, os amigos de Jó defendiam a Deus. Entretanto, nos 3 primeiros capítulos de Jó, a gente vê que eles não estavam defendendo a Deus, eles estavam defendendo a Satanás. Porque era a mão que tocou a carne de Jó, foi a mão de Satanás. Inclusive, Satanás fala, coloca a sua mão nele. Ele diz, não é a minha mão. Você pode colocar porque esse mundo, de certa forma, estava dominado pelo pecado. Mas, voltando ao tema, com relação aos judaizantes, eles se diziam defendendo os costumes de Moisés. Só que mesmo na Torá se falava de um coração incircunciso. E a circuncisão era apenas um símbolo do coração circuncidado. O coração circuncidado é aquele coração devotado a atos de misericórdia, devotado a Deus. Contrito, né? Isso. E atos sinceros, né? Também. Lógico. O tzedakah, que são os atos de misericórdia, são atos, obviamente, que é o Espírito Santo utilizando aquele indivíduo como instrumento. Agora, uma coisa que acontecia naquela época, os pseudo-defensores dos costumes, da moral e dos bons costumes, né, supostamente defendendo a Torá e defendendo Moisés, criaram uma caricatura de Moisés. E criaram, na verdade, uma deturpação da Torá, uma deturpação do texto, transformando aquilo que era símbolo, aquilo que era apenas para representar uma realidade maior, na realidade eles subverteram a ordem dos fatores. Aquilo que era uma abstração, que era um lembrete, que era para nós nos lembrarmos de ter um coração devotado a Deus, eles colocaram como sendo o principal. Confundiram a aparência e a essência, né? Isso, exatamente. E isso só pode acontecer nos dias de hoje. Como? Recentemente respondemos aqui a pergunta da Virgínia, né, que está muito satisfeita com na Alemanha, né? Isso, a Igreja Adventista na Alemanha, mas se incomoda com alguns irmãos que tratam a Ellen White como se ela fosse uma papisa, vamos dizer assim, como se ela fosse infalível. A própria Ellen White ela nunca aceitou esse tipo de rótulo, nunca aceitou nada disso. Nós temos que tomar muito cuidado com a caricatura que nós criamos dos personagens históricos. Assim como os judaizantes criaram uma caricatura da Torá e da Moisés... E julgavam ser de Moisés, eles estavam pregando Moisés. Nós podemos estar hoje criando uma caricatura da senhora White e do espírito de profecia. E essa caricatura pode estar prejudicando a mensagem do Evangelho a algumas pessoas. Isso é muito complicado. E infelizmente, muitas pessoas com uma mentalidade pendente ao legalismo
transformam a Ellen White em uma senhora chata, desagradável, faladora, coisa que ela, enxerida, coisa que ela não era. Historicamente, o que nós temos de fato sobre isso, sobre Ellen White? O que a gente tem lido dela, sobre ela, na verdade, é que era uma senhorinha muito simpática, né? Muito risonha. Quem tiver curiosidade, leia o livro Mensageira do Senhor, por exemplo, um livro muito interessante, que vai pegar um aspecto mais humano de Ellen White, um aspecto que não ressalta aquilo que os seus comentadores querem ressaltar, mas que tenta ressaltar quem ela era um pouco. Um aspecto ainda nesse sentido de protegendo um zelo por Moisés e nesse processo criar uma caricatura, eu não posso deixar de falar do movimento evangélico hoje, que é uma vergonha para Cristo, que faça-me o favor. A gente ter gente que se diz evangélica defendendo o linchamento público é uma coisa assustadora, é uma coisa que me põe medo, porque eu não consigo ver alguém que defende Cristo, alguém que diz que Cristo morreu por ele, e defender agora o linchamento público de alguém. Poxa, Cristo foi totalmente contrário a isso. O linchamento de Maria Madalena. A gente teve recentemente aqui no Paraná um caso absurdo de uma violência terrível na cidade de Umuarama, né, em que a população tentou linchar alguém que tinha um pedófilo, ele cometeu violência sexual contra uma menina, parece, assassinou ela, ocultou o cadáver. O indivíduo tem todas as características de um psicopata, tá certo, foi preso, deveria pagar diante da lei, deveria ficar em reclusão, deveria ser afastado da sociedade. Agora o que a população fez foi cercar a delegacia, depredar a delegacia, atacar e incendiar o carro das vítimas, da família da vítima, e tentar invadir a delegacia para matar, para linchar o homem. E tinha muita gente ali no meio que se dizia evangélica. Que barbárie isso! Um evangelho que é para ser um evangelho de amor, um evangelho de aceitação, um evangelho de resgate, de repente se torna uma legião de pessoas que estão mais preocupadas em fazer lei para impor a religião dela para os outros, ou invadir uma delegacia para linchar um assassino. Isso é assustador, isso é caricatura de Cristo, não é Cristo. Isso também, além disso, é uma confusão do que é a lei. A gente teve... Não vamos nem entrar nesse mérito, polêmica com o Leandro Quadro sobre pena de morte, coisa e tal. Não vamos entrar nesse mérito. Mas é uma confusão com relação à lei. A lei, mitzvah, mandamento, também, a consequência para aquele povo, naquela teocracia, o rei e os juízes eram subordinados aos profetas, aos mensageiros de Deus. Então, a mitzvah, a consequência para a mitzvah era a morte. Entretanto, passava por uma mishpat, né? Que era o julgamento. Neste julgamento, as leis de Deus e a mensagem que era levada aos profetas eram consideradas. Hoje em dia nós vivemos em uma teocracia. Algum juiz tem urim e tumim, né? Isso. Boa. Nós podemos hoje em dia dizer, não, os nossos juízes eles têm esse acesso ao Criador. Melhor não tocar no assunto. O poder judiciário é limpinho. Melhor não tocar nesse assunto. Então, existe essa questão. Hoje em dia, o Estado brasileiro optou por pena de morte e excesso em caso de crime de guerra. O Estado brasileiro está errado? Não, é uma opção do Estado. Nós não temos nada que interferir. Vamos manter a religião e o Estado separadinho, cada um na sua caixinha, que funciona. E devemos melhor. Respeitar as leis do Estado, né? E naquilo que se dispõe, da forma com a qual se dispôs a punir os infratores. Isso é uma coisa completamente diferente com concordar ou discordar de leis justas ou leis injustas. Bom, dando andamento então aos temas, nós chegamos na quarta-feira que traz o tema Os Cristãos Gentios. E nós temos tratado isso, né, durante toda essa lição aí no início aí, nós já discutimos bastante, mas como que então nós vamos trazer agora do judaísmo para o cristianismo? Como que vai haver essa transição então? Uma transição complicada, a gente já falou, a gente falou do aspecto étnico todo que estava envolvido, do aspecto cultural que era muito complicado, e me parece que a saída que ocorreu ela foi muito madura, não por parte dos judaizantes, que seguiram teimando na posição deles, mas por parte de Paulo e por parte da liderança da igreja de Jerusalém. Então, não foi primeiro uma decisão individual. Não foi alguém que falou, a minha opinião é essa e pronto.
Porque tem muito disso, né? Todo mundo tem sua opinião, todo mundo acha alguma coisa, mas calma lá. Eu conversava com o Ricardo hoje de manhã como é importante que existam diversidades de opiniões dentro da igreja para que haja equilíbrio. A nossa igreja ela precisa ser uma igreja plural. É necessário que exista uma ala mais liberal da igreja que vai promover avanços necessários na obra. E é necessário, fundamental, que exista uma ala mais conservadora que promove a manutenção de verdades e de condutas que são importantes. Teoria dos pesos do peso e contrapeso Montesquieu. Montesquieu. Então, a gente tem uma perspectiva de que é necessária a pluralidade e a diversidade dentro da igreja. E qual foi a solução interessante que tiveram lá? A igreja de Jerusalém se reuniu, o concílio de Jerusalém, os líderes da igreja falaram, Pedro contou da visão que teve com o lençol, e no final proferiram uma sentença. Ou, no final, proferiram uma posição que era coletiva, que era harmônica. Essa não era uma decisão do tipo, nós, enquanto Assembleia, temos a autoridade agora de determinar uma lei que está acima da lei de Deus, ou que está definida em igualdade à lei de Deus. Não era isso. Eles não estavam criando um novo mandamento. Eles não estavam alterando a lei. Eles estavam vendo, daquele conjunto cultural de normas e condutas judaicas, o que seria aplicado aos gentios para que ocorresse uma harmonia de convivência, uma harmonia no sentido de construção de uma unidade na igreja. Porque o judeu não iria conviver com o gentio vivendo como gentio, e o gentio não conseguiria satisfazer os padrões de pureza do judeu. Então, aonde estava a essência da lei? Onde estava aquilo que era mais importante na norma de conduta? E aí, eles vão chegar a 3 pontos. E esses 3 pontos eles são citados no livro de Atos, como resultado do Concílio de Jerusalém, não como os únicos 3 pontos. Nós acreditamos que existiam outros pontos, mas que eram pontos consensuais. Então, não era necessário você chegar para o gentil e pregar, ó, gentil, agora você vai ter que guardar o decálogo. Porque o gentil já entendia que ele teria que guardar o decálogo. Você não precisava chegar para o gentil e falar assim, ó, gentil, você não pode matar, ó, gentil, você tem que guardar o sábado, ó, gentil, você deve... Não, porque isso já era ponto consensual. Então, quais eram os pontos de conflito? Nós temos 3. Uma era a carne de animais sufocados e o sangue. Outro era abster-se dos ídolos. Em algumas traduções, principalmente do texto crítico, vão fechar na explicação lá. Abster-se dos ídolos, ou abster-se das carnes sacrificadas a ídolos. Nas versões do texto Receptus, geralmente diz abster-se da impureza ou da contaminação dos ídolos. Aí é um aspecto mais amplo, não remete apenas a carnes sacrificadas a ídolos, mas também ao uso romano comum dos deuses lares, que eram deuses dos antepassados. Então eu tinha dentro de casa uma estátua do meu avô, do meu bisavô falecido, e eu acendia incenso, acendia vela para ele. Não só isso, mas todas as questões ligadas a ídolos que pudessem contaminar. É importante porque poderia ser um tema polêmico, entende? Um romano que se converteu, ele poderia aceitar que ele não iria mais adorar Júpiter, que ele não iria mais adorar aos deuses romanos, mas seria fácil para ele abandonar os deuses lares? Seria fácil para ele abandonar o culto ao antepassado da família, que estava no nome da família, que ele carregava e tinha um altar dentro da casa e ele fazia aí ele estaria abandonando a identidade dele, a própria natureza identitária dele. Então, aqui a gente tem, eu acredito que o texto Receptus é mais feliz, porque ele não fecha apenas nas carnes sacrificadas a ídolos, mas ele fica amplo para todo o conjunto de religiosidade contaminada pelos ídolos. E aí o terceiro ponto são as relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas aqui vão envolver práticas homossexuais, mas vão envolver práticas de poligamia, vão envolver práticas de adultério, práticas de prostituição ritual e vão envolver também condutas imorais dentro do próprio casamento. Então a gente vê aqui que existe uma delimitação para tentar construir uma harmonia entre gentios e judeus. Então, de tudo isso, de todas essas normas que os judeus queriam que os gentios cumprissem, o que era necessário por estar em harmonia com a vontade de Deus, estar em harmonia com a lei de Deus e ser fundamental para que ocorresse um convívio harmônico? Então, os gentios não podem comer coisas imundas, os gentios não devem se envolver com idolatria e não devem se envolver com impureza sexual. É isso. E eles fecham a posição. O problema é que, enquanto Paulo sai do Concílio de Jerusalém pregando aquilo que o Concílio de Jerusalém dizia, os judaizantes saem do Concílio de Jerusalém pregando aquilo que eles queriam e perseguindo Paulo.
Por isso que é necessário que Paulo escreva a carta aos Romanos, por isso que é necessário que Paulo retome o tempo inteiro, em colocando o livro de Gálatas depois da conferência do Concílio de Jerusalém. É por isso que é necessário que Paulo escreva o livro de Gálatas. Então, é por isso que é necessário esse conflito todo em torno da questão da circuncisão. Só anotando aí, né, essas resoluções do Concílio de Jerusalém estão no livro de Atos 15, verso 20. Ainda no tema de quarta-feira, os cristãos gentios, né, Ricardo, fala para nós um pouco, porque na linha o autor trouxe sobre a questão do jugo. Como que funcionava então o jugo no Velho Testamento e no Novo Testamento? Isso. Essa questão do jugo, né, quando a gente vê Jeremias, um pouquinho antes, quando a gente vê Levíticos 26 e Deuteronômio 27, ali a gente vê aquela faceta da aliança ligada à obediência, ligada à condição de obedecer à lei para receber bênçãos. A gente associa aquilo que está em Levíticos e Deuteronômios com a história de Jeremias com relação ao jugo. O jugo no sentido do jugo do pecado, que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos como ser servos da lei do pecado. Você carrega um jugo, só que esse jugo você carrega sozinho, como eu sei lendo Mateus. O jugo do pecado, esse jugo do pecado, se você não tem essa fé em Cristo, você carrega sozinho. Agora, com a justificação pela fé, com aquilo que o Messias fez por nós, o jugo, ele é leve. Mas por que esse jugo é leve? Porque esse jugo, o Messias te ajuda a carregar. O jugo do Messias, ele é leve porque ele veio aqui, ele cumpriu a lei por mim, fez algo que não era possível para eu cumprir e me tornar bendito. As bem-aventuranças do Velho Testamento, que está em Levíticos 26 e Deuteronômio 27. Então essa noção de jugo aqui o autor coloca a coisa como um fardo que nós não precisamos mais carregar. Essa questão do jugo como algo que nós não precisamos mais carregar é no sentido de condenação. A consequência da transgressão da lei, que é a condenação em função do pecado, essa angústia nós não precisamos ter mais. Agora, carregar esse jugo junto com Cristo, Ele nos auxiliando, isso ainda é necessário. Se nós colocarmos esse jugo pura e simplesmente dizendo, não, é um fardo desnecessário, no contexto bíblico não é bem assim. Cristo traduz isso com tome tua cruz e siga-me. Sim. E traduz isso dizendo o meu jugo é leve. Então veja bem, o jugo do pecado ele nos ajuda a carregar porque ele cumpre aquela condição da obediência da lei por nós e nós não precisamos mais ficar nessa angústia de tentar cumprir a lei para ser salvo. Nós não precisamos mais tentar cumprir a lei para ser salvo, porque essa condição ele obedeceu. Mas isso não significa que nós não devemos carregar aquele jugo leve e suave que ele nos dá, que é obediência por gratidão num processo de santificação. E o último assunto então dessa lição, que nós vamos trazer aqui algumas entrelinhas, é o assunto de quinta-feira, Paulo e os Gálatas. Na verdade a gente já falou um pouco, né, sobre toda a realidade dessa carta de Romanos, o ano, o contexto, o local e toda a questão cultural. Qual que é o paralelo que você vem trazendo então, Ricardo, agora? Então aqui a gente vê na Galácia, né, a diferença da Galácia para Roma. A gente vê aqui na Galácia, o apóstolo Paulo, ele vem aqui, primeira coisa, ele vem como pioneiro. Ele vem como pioneiro, ele vem abrindo a mata no peito e campo missionário novo, né? Isso, no peito e na raça, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele efetivamente gosta de fazer. Diferente de Roma. Roma não. Roma já havia uma igreja lá, já havia uma história, já havia aquele pessoal que veio do Pentecostes, foi lá, provavelmente, foi lá, fundou essa igreja, depois teve os judeus expulsos de Roma. Os judeus cristãos, né, foram expulsos de Roma, né, e daí ficam provavelmente só os gentios lá, até por isso que em Roma a prática não era tão comum de se encontrar na sinagoga, provavelmente por causa dessa expulsão. É uma realidade completamente diferente, não é um campo missionário novo, propriamente, né? O apóstolo Paulo não era conhecido. Então, por exemplo, na primeira viagem ele foi conhecido, foi aceito. Já na segunda, quando ele voltou para a Galácia, não. Ele voltou para rever. Ele voltou para rever. Trabalho de manutenção, né? Algo que ele tinha construído. Na terceira, mesma coisa.
Agora aqui em Roma não. É uma realidade nova que provavelmente o apóstolo Paulo aqui, ele pensa também em passar aqui por Roma para arrecadar donativos. E seguir para a Espanha? Arrecadar donativos por causa mais donativos para que ele possa viajar na sua quarta viagem missionária. Efetivamente não foi o que aconteceu. Efetivamente não foi o que aconteceu. Lá na Galácia também o público era um pouquinho diferente. Eles eram aqueles gentios, vamos dizer assim, aquele gentio que ele fala em Romanos 1. Sabe? Aquele gentio que tinham hábitos pagãos, que aquilo que o Alexandre falou vinha da família, aquilo estava, vamos dizer assim, na raiz deles. Aqui provavelmente já deviam ter crianças que nasceram nessa nova realidade, aceitando o Messias, aceitando esse judaísmo com o Messias já vindo, vamos dizer assim, porque provavelmente quando se fundou essa igreja, os judeus ainda estavam ali, depois eles devem ter se retirado. Então, é uma realidade completamente diferente, que ele não gostava tanto de enfrentar. Mas essa questão da Galácia, a gente pode ver que o trabalho missionário inédito, essa coisa que o apóstolo Paulo gostava muito, nem sempre é plano de Deus. Nem sempre é plano de Deus. Às vezes precisa alguém vir plantar e um outro vir regar. O apóstolo Paulo gostava muito de vir plantar e de regar, gostava muito de fazer tudo. E em função dessa natureza dele, talvez por isso Deus tenha mudado um pouquinho os planos. Né? Vai ficar em Roma um tempo, nem que seja na marra, né? Isso, exatamente. Vai ficar em Roma um tempo e vai fazer um trabalho muito bom em Roma, inclusive escrevendo várias cartas que chegam a nós até hoje. Bom, pessoal, é isso aí que nós tínhamos para trazer para vocês. Obrigado por assistir até aqui. Fica um abraço. Fica um abraço também para o Alexandre Januário, né, que está colaborando com a gente, está providenciando aí uma nova abertura para nós. E, se Deus quiser, teremos uma identidade visual aí nova logo mais. Se você não é inscrito no canal, fica o apelo novamente, se inscreva, dê um joinha aí para ajudar a promover. E se algum assunto aqui ficou em dúvida, né, comenta aí para nós, para que a gente possa até dar aí o direcionamento nos próximos vídeos e também ajudar vocês com as suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.